Fala pessoal, mais uma vez aqui SJ Tech. Vamos falar um pouquinho desse errinho aqui, ó. Os LEDs do mix baixo e falta de mix aceso, porém a cuba está cheia. Esse tipo de problema pode ter alguns causadores. E nós primeiramente indicamos sempre o cliente a fazer a limpeza do sensor que fica dentro da cuba, a limpeza operacional. Para a parte técnica, nós verificamos primeiramente os conectores. Se você verificar, o conector ele fica muito oxidado. Nesse caso desse cliente aqui, ele já está bem enferrujado. A localização dos cabos e conectores dos sensores é bem facilitada. Retirando a chaparia esquerda, na parte superior você consegue verificar os sensores e conectores do lado esquerdo e para o lado direito fica na mesma posição. Por que nós sempre indicamos o cliente a efetuar a limpeza operacional? Não é regra, mas na grande maioria das vezes o funcionário que efetua a limpeza operacional joga uma água ou passa um pano, enfim, na parte da cuba, porém é necessário verificar sempre os pontos de contato do sensor. Como você pode ver aqui nessa foto, os sensores eles têm dois pontos de contato e esses pontos, se eles ficarem sujos, com obstrução, eles não vão fazer a leitura corretamente e isso pode ocasionar o erro de leitura. Foi identificado que os sensores estão limpinhos, o próximo passo é efetuar a limpeza operacional. A grande maioria das vezes esses conectores estão bem enferrujados, o que inclusive deve ser um item de verificação na manutenção preventiva, para poder evitar esse tipo de problema no meio da operação. Partindo para o próximo item do checklist, vamos verificar agora os cabeamentos e conectores após o sensor. O primeiro passo é você identificar para onde esses cabos estão indo. É bem simples, você vai olhar, vai puxar o cabeamento e vai perceber que esse cabeamento ele encontra com outros conectores. A finalidade desse procedimento é a gente identificar se existe algum conector solto ou se existe algum cabo rompido. Seguindo o cabeamento até a caixa elétrica, nós vamos verificar ponto a ponto aonde esse cabo está passando para entender se existe algum ponto rompido, porque algumas vezes pode ser feita alguma manutenção, alguma coisa do tipo e de repente, por descuido, algum técnico cortar o cabeamento sem querer, tá? Ou em alguma manutenção realizada na caixa elétrica, uma limpeza, às vezes passando um pincel, pode ser que o pincel agarre em um conector, né, onde o sensor entra. Como vocês podem ver, os sensores eles entram na placa, tá? E pode soltar um pouquinho e de repente o sensor ficar fora. Isso já aconteceu com a gente, já pegamos problemas desse tipo, tá? Pessoal, revisãozinha aqui antes da gente finalizar o vídeo. Máquina de sorvete 13, 12, 16, apresentando nível baixo de mix, aceso ou vazio. Primeiramente, devemos verificar a limpeza do sensor. Segundo, a limpeza dos conectores dos sensores que ficam na parte técnica. Verificar também os cabeamentos, se existe algum outro conector solto ou cabo danificado, o que acontece bastante. É interessante também desconectar os plugzinhos e dar uma olhada nos conectores internos para ver se não tem alguma oxidação, de repente às vezes cai mix, enfim. O que pode estar ocasionando algum tipo de interferência na leitura dos sensores, tá? E por último, mas não menos importante, se você bateu tudo, está tudo certinho e a máquina continua apresentando esse erro, infelizmente o problema está na placa, tá? E aí, somente efetuando uma manutenção corretiva na placa com a empresa especializada.